Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Desde já peço a colaboração de todos para que curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho, porque ajuda bastante na divulgação e que mais pessoas possam se inscrever e a gente poder, falar mais sobre conspirações políticas e demais coisas. Bem, a gente vai falar sobre a Venezuela, sobre esse caos. Mais uma vez, o caos está operando na Venezuela, em que Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, uma Assembleia Nacional é como se fosse uma o legislativo, né, fosse o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, se declarou presidente da Venezuela em um ato golpista, não deixa de ser golpista, porque ele se declara embasado que as eleições foram fraudulentas e que não tem respaldo internacional, ou seja, ele vem falar isso com quase 10 meses, 8 meses, com de 7 a 8 meses depois de realizado as eleições presidenciais da Venezuela. E ele virou o ano, agora em janeiro de 2011, se declarou na Assembleia, Nacional, e se declarou presidente da Venezuela, em um ato golpista. A única situação que a gente precisa prestar é, é que antes de ele se autoproclamar, presidente da Venezuela, meses antes aconteceu dois episódios. Um deles referente aos filhos do Bolsonaro fazerem um congresso, uma cúpula sobre a direita, sobre a extrema direita, que aconteceu lá no Paraná. E logo em seguida houve o Grupo de Lima. Esse Grupo de Lima reuniu vários chefes de estados da América Latina, do continente americano, e ficou definido, ou algumas pautas ficaram ali definidas, de reconhecerem Juan Guaidó como presidente logo na virada do ano. Isso é bem claro se a gente analisar bem ali as linhas do que foi falado e nas pautas no Grupo de Lima. E não durou muito tempo, um mês depois, na virada de 2018 a 2019, em que o Guaidó se declarou presidente, venezuelano, um ato golpista. Esse Grupo de Lima favoreceu logo Juan Guaidó, e o primeiro país a declarar apoio a Juan Guaidó foi os Estados Unidos, o imperialismo americano de Trump, principalmente Trump. Mas a gente, analisando mais uma vez nesse sentido, Juan Guaidó, ele é um jovem político, um engenheiro. Ele tem formações tanto na Venezuela, como também em Washington. Ele estudou numa universidade, Universidade de Washington, agora não me recordo bem, mas depois eu posso postar. E nessa universidade, o campus dessa universidade em Washington, ela cede alguns prédios, alguns departamentos a várias organizações do Estado americano, dentre eles de segurança, mas principalmente também um dos órgãos que compõem esses prédios é o FMI e o Banco Mundial. E o que a gente logo viu numa das primeiras ações de Juan Guaidó era que ele iria pegar um empréstimo do FMI, ou seja, FMI igual imperialismo americano, é a mesma coisa que você está pegando dinheiro dos americanos, entendeu? Então, só que além dessa curiosidade, que não deixa de ser de associar, e logo ele pedido ao FMI. Outro que está numa situação também de dívida com o FMI é a Argentina, que declarou apoio a Juan Guaidó. Bom,
Como Maduro não é o Chávez, né? Porque houve também lá por volta de 2002, 2004, não estou enganado, houve também um levante golpista, só que no outro dia esse golpista estava preso. Só que as coisas não funcionam bem, muita coisa é semelhante, mas não é igual. E nesse sentido, até então, o Maduro vem agindo de forma tranquila, serena. Acredito que eles têm essa consciência de que o Juan Guaidó é uma marionete do Estado americano e por isso é diferente de todas as outras mobilizações de separação, de oposição, porque é muito declarado, escancarado o apoio do imperialismo americano a Juan Guaidó. O absurdo chega a tal nível em que o Juan Guaidó declarou até o dia 23 a ajuda humanitária, em que deveria entrar pela fronteira da Colômbia. E essa ajuda humanitária, em vez de ser supervisionada pela ONU e por várias outras entidades não governamentais do mundo, ela vai ser simplesmente orientada, administrada pelas Forças Armadas Americanas, né? Então, qualquer entendimento basta de que existe uma influência americana para invadir a Venezuela. Só que não é tão simples como foi no Iraque, não é tão simples como agiu na Líbia, como agiu no Panamá, como agiu na Síria. Não é algo tão fácil invadir a Venezuela, porque já que existe uma grande crise na Venezuela, por que aumentar mais essa crise com uma guerra? Isso também é uma dúvida. Até que ponto também Trump está interessado em invadir a Venezuela, em que o próximo ano tem eleições? Então, esses são esses questionamentos. Por outro lado, quanto mais tempo o Maduro sobrevive no governo, fica no governo, mais se fortalece. Enquanto Guaidó, se ele não tem mais para onde crescer, ele vai diminuir. A única forma de Guaidó ter o seu êxito no golpe é uma intervenção externa, porque Maduro tem um grande apoio militar, isso criado por Chávez, e a única situação em que o Guaidó possa estar no governo, né, derrotar o chavismo ou Maduro, é uma intervenção militar na Venezuela. E ele está disposto a isso, né, pelas falas, ele está muito seguro e que o apoio internacional está apoiando ele e que principalmente os Estados Unidos também vai apoiar. Estados Unidos tem um grande apoio da política, né, colombiana, tem agora o apoio do Brasil, que a gente pode até num certo nível acreditar que possa haver essa invasão, esse ataque à Venezuela de parte da Colômbia ou de parte do Brasil, possa enviar suas tropas à Venezuela. É possível? Acredito que sim. Dentro desse contexto, sim, do jeito que as coisas vão se apertando, a tendência é essa. Nós temos um prazo até o dia 23, mas o governo americano é muito esperto. Se a gente analisar na invasão americana ali no fim da década de 80, no Panamá, o exército americano invadiu o Panamá porque um fuzileiro naval foi morto. O fuzileiro naval foi morto e por isso houve a invasão americana no Panamá. Mas Maduro, eu acredito que ele é
um gestor, um político muito esperto. Ele analisa muito bem a sua fala, na sua retórica. Ele deixa bem claro a intenção dos Estados Unidos de promover uma guerra. Eu acho que ele passou muito bem para a sua população a intenção dos Estados Unidos, né? Ou a intenção do imperialismo americano de querer fragmentar cada vez mais a democracia, a economia. Então, um dos discursos que ele disse foi o seguinte: se os americanos querem ajudar, então que retire os embargos. E nesse ponto ele está correto. Se quer ajudar os Estados Unidos, ou se querem ajudar a Venezuela, retire os embargos. Porque os embargos na nossa economia, que trava, né, o crescimento do PIB venezuelano. E nesse sentido, Maduro está correto. Nesse sentido, Maduro vem mantendo a clareza, não vem perseguindo os opositores, no caso o Guaidó. No outro momento, o Guaidó já estava preso ou exilado. O Guaidó ainda se comunica, faz passeatas, manifestações, então ele deixa ainda, porque ele sabe muito bem, Maduro é um cara inteligente, Maduro é um cara consciente de que se ele agir de mão pesada, agir com força contra Guaidó, a população se volta contra ele. E aí ele perde a força, aí ele perde o comando. Se ele agir também de forma truculenta contra os manifestantes, também ele perde a razão, perde o apoio popular. Então ele deixa que o Guaidó seja cercado e que acabe por ele mesmo. Porque a única condição do Maduro cair é a intervenção militar. E uma intervenção militar americana. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. A única situação é essa. Agora, o problema é até que ponto os agentes desse conflito estão dispostos a fazer uma guerra com a Venezuela. Uma coisa ou outra. Ou vai virar uma Síria ou uma Líbia, né, com uma guerra civil interminável, ou vai ser uma daquelas guerras brutais, extremamente de carnificina, porque Maduro tem um apoio militar, não só o apoio, mas nos últimos anos vem de uma tecnologia militar muito superior, muito grande na América Latina, com apoio da Rússia, com apoio da China, que vem apoiando diretamente ao governo de Maduro. Agora, sobre Trump e Bolsonaro de querer intervir, tem uma condição. Se porventura, se Bolsonaro quiser intervir na Venezuela a mando de Bolsonaro, ele tem a certeza de que as eleições para Bolsonaro podem acabar, porque não há razão, não tem motivo, não tem um porquê do Brasil estar invadindo a Venezuela. Da mesma forma Trump, só que por um lado Trump não precisa enviar tropas, apesar que temos aí notícias, né, que seriam enviados 5 mil militares para invadir um país é muito pouco, entendeu? Acredito que esses 5 mil vão dar ali um suporte à tecnologia, aos militares. Quem vai invadir mesmo, apesar que se houver alguma invasão na Venezuela, vai ser por ataque aéreo, ataque de navios, porta-aviões. Esse vai ser o primeiro ataque para atingir a infraestrutura da Venezuela, seja fontes de alimentação, de energia, de petróleo, órgãos do governo. Então vai começar nesse sentido, vai ser bem picotados, e a parte braçal, a parte mesmo brutal, ela seria destinada para a Colômbia e o Brasil. Lembramos que um dos exércitos mais preparados da América Latina para combater um ataque aéreo é a Venezuela, porque sabe muito bem da importância militar
de uma proteção no espaço aéreo. Então eles trocaram e compraram muitos equipamentos, né, militares, principalmente da Rússia, principalmente para combater esses ataques aéreos. Bom, é isso, gente, que eu tenho que falar. Então, até a próxima, até mais. E mais uma vez, se inscrevam, compartilhem e fiquem com a gente. Então, até mais.